Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Vamos mandar uns aviõezinhos aqui, né? Um louvorzinho aqui. Agradecendo a Deus por esse dia, né, gente? Aí chegou a Miriam. Bom dia, Miriam. Vou te chamar aqui, tá? Bom dia para todos. Tudo Bom bem dia. aí? Tudo bem e Oi, você? tudo bem? Que Ah, bom. um prazer estar com você. Igualmente. Você é uma querida, abençoada. Está crescendo nas Ah, nossas vidas, né? sei, né? Eu vejo muito assim que você é na ativa aí, na energia, fazendo várias lives aí. Você também. Eu também te vejo. Às vezes não dá tempo da gente ver uma outra, né? Mas a gente É, está fazendo. Está transbordando, né? é verdade, né? Hoje eu estou mais nos grupos, né? Mas eu vou começar a convidar algumas pessoas assim para fazer outras lives aí. Menina, as lives transformaram a minha vida. Deixa eu falar bom dia aqui. Bom dia, Jussara. Não sei quem é, acho que é sua seguidora aí. Ah, Bora, é isso aí, bora, gente. Tem que fazer, porque nas lives a gente vai pegando uns códigos, como diz o Paulo, né? sim, Cada verdade, live eu aprendo algo, né? A gente tem para aprender e para ensinar sempre, né? É uma sim, troca, né? sim. Então, e bom dia, Márcia. Bom dia, E deixa eu aí, mandar uns aviãozinhos aí. eu Mandar uns comecei aviãozinhos. com som. Olha, ele falou que tá sem som. De quem? O meu será ou da Miriam? Os dois? Vou escrever aqui. Falou que tá sem som. Vou fixar aqui o comentário, né? Ué, o seu tá sem som aí? Ah, Melhorou meu, para vocês, então? Oi? tô te Se alguém ouvindo, puder. tô te ouvindo. Será que o pessoal não tá ouvindo? Fala aí, gente. Se não tiver ouvindo, vocês falam pra gente, por favor. É, qualquer coisa a gente sai e entra de novo, né? Porque às vezes pode ser alguma coisa, não sei. Exato. É, eu tô te ouvindo direitinho. Eu tô te ouvindo direitinho. É, tô te ouvindo também. Ah lá, tem som das duas. Ai, obrigada, Ai, dona Iracema. que bom, Linda. A obrigada, dona viu? Iracema arrasando no streaming É, da André. Nossa, como eu gostaria de ter ido, mas é do outro lado do Brasil. Olha, eu criando condição, né? Ai, mas não foi possível. Eu não acessei dessa vez. Mas, nossa, eu sim. vi que foi maravilhoso, gente. É isso que eu ia te falar, Miriam. Aí eu comecei a fazer provérbios todo dia, em janeiro, com a Liz. Nossa, Hum, destravei de vez mesmo. Porque como era todo sim. dia as lives, aí eu ficava, ai meu Deus, e agora? Espírito Santo, me ajuda, como é que eu vou fazer? E aqui, Jussara tá falando, mas o pessoal tá falando que deve ser algum probleminha aí com você, Jussara, porque a dona Iracema falou que tá ouvindo a gente bem, as Não, duas. ela deu uma sugestão. Ela falou que quem não tá sem som, sai e entra de novo. Ah, É, então tá, tá, ela deu uma verdade. sugestão. Isso, dona Iracema, eu vou no próximo. Com certeza, eu vou acessar. Nossa, porque tem sido maravilhoso. Eu vi nos vídeos. É muito bom, né? Quando a gente sente a presença. Isso que eu ia falar, Miriam, então. E várias experiências eu tive, sabe? Com Deus, com o Espírito Santo. Porque às vezes eu falo, meu Deus. A Alice falava assim para mim, Flávia, faz uma oração. Flávia, faz um boot. E ela me pegava às vezes de surpresa. E Deus assim me usava, às vezes, sabe? Para falar, para fazer oração. E, Sim. nossa, eu tive experiências muito lindas, assim.
Então eu falei, não, a Ah, gente não pode se calar mesmo. Quando o Pablo fala, sim, não se cale, né? A boca fechada mata. É isso, né? é Então, o tempo verdade. todo esperando, né? As nossas palavras, o que a gente tem para entregar, né? E aí isso é obedecer o chamado, né, Miriam? É isso, a gente se Sim. conectar e transbordar com as pessoas. Olha só, a dona Iracema foi abençoada, né? A Elisângela falou na reunião de quarta-feira. Até falou, acho que a dona Iracema não deu para entrar, mas a Andrea falou. Olha só, a Andrea é fruto, né, das lives, das mentorias, né, das palestras da Elisângela. E agora ela já está fazendo a mentoria dela, né? Então, e Muito assim vai. bom. É a dona Iracema que está fazendo, que é uma abençoada, né? E a gente É vai isso sendo aí, gente. destravado, né? A gente vai E sendo colocando destravado. para fora, né? E colocando É, para fora aí que Deus tem colocado no coração, né? Que às vezes a gente guarda, né? Ou enterra, por achar que não é capaz, ou por ter mesmo medo, né? Como diz na própria palavra. E só que você não multiplica, né? E isso traz uma consequência, né? Tanto para você quanto para as pessoas que tinham a oportunidade de ouvir, né? Foi até um vídeo que a Vanilde me mandou essa semana falando assim, o cemitério é o lugar mais rico que existe. Porque ali estão enterradas histórias, estão enterrados sonhos, estão enterrados talentos que pessoas não fizeram. Então tá tudo enterrado. Pessoas morreram e levaram, né? Todas as coisas junto. Mas enquanto nós estamos aqui, a gente pode transbordar, né, as coisas do reino, que foi o que Jesus ele fez. O tempo que ele passou aqui, ele aproveitou todos os momentos para poder alcançar, né, e cumprir tudo que Deus tinha falado para ele, né? E hoje a gente pode, né, ser alcançado por isso, né? Porque imagina ele chegar e falar assim, "Ah, não vou fazer nada, né? Eu vou ficar aqui, quem quiser que, né, que, que se vire". Não, ele foi lá, ele falou, ele teve paciência, ele repreendeu, ele ensinou, ele amou, né? E aí ele morreu, né? Ele ressuscitou e hoje ele é a ressurreição, né? Ele é a própria ressurreição, né? Então, e a gente anuncia, né, essa vida de Cristo, né? Porque só por meio dele que a gente jorra, né? Então é muito bom ver, né, a Ana, a Jussara, né, vocês aí transmitindo o que Deus tem colocado no coração nos corações de vocês, né? Eu por muito tempo eu fiquei só falando sem ser online. Eu tinha muita vergonha, né? Ou travava. Eu travava muito a minha fala, me preocupava muito que as pessoas iam pensar de mim, né? E é claro que tinha vários bloqueios também, né? Mas Deus ele foi me apertando e aos poucos eu fui entrando, né? Falando, né? Das coisas que estavam no meu coração. Bom dia, Márcio, tudo bem? Márcio, ele é meu primo. Bom dia, Ele é Márcia. meu primo. Bom dia. Então, Tchau, tchau. é isso que você falou, né? Menina, eu tinha demais, necessidade de aprovação demais, fazer as coisas só para agradar os outros. Aí eu costumo falar hoje, né? Tem congruência no que eu estou fazendo, né? Uhum, Porque eu fazia, eu falava para agradar, não o que estava no meu coração. E aí o que eu falo dessa liberdade em Cristo? Quantas pessoas eu conheço, inclusive, né? Na igreja que eu frequentava, aí eu falo assim, gente, eu fazia tanta coisa para agradar. E às vezes eu sim, percebo amigas minhas também que fazem para agradar, né, os outros, não é o que elas querem. Ou às vezes não tem sim, diálogo com o próprio marido, né? E faz para agradar outras pessoas, né? verdade. E, ou para agradar o marido, isso que eu ia falar, né? Não tem diálogo com o marido e para falar assim, ó, eu não quero, eu não gosto disso, eu quero fazer isso, né? Nossa, quantas vezes, gente, quantas vezes. Eu costumo falar também, já falei em algumas lives. Tem uma amiga minha que ela parou de comer carne. E aí, eu, para agradar, parei também. Ah, Entende? entendi. No Tem que ter um fundo, entendimento. no fundo eu tinha vontade de comer. Como a gente morava no mesmo lugar, em casa separada, mas na mesma chácara. Então a alimentação mudou, melhorou. Eu tomei consciência de algumas coisas, eu até diminuí, Sim, eu entendo.
Mas eu não estava assim a ponto dessa evolução toda, que ela já estava. Mas para agradar ela, eu fazia. E às vezes fazia tipo uma pizza lá, a gente fazia de presunto e tal. E eu tinha muito vontade de comer isso, presunto, hambúrguer, carne nem tanto assim, mas sabe? E aí às vezes eu não comia, mas eu tava me mordendo de vontade de comer. E pra quê? Para agradar, para não desagradar, né? Necessidade de aprovação. Então hoje não, sabe? Hoje eu falo, é claro que a gente vai falar com carinho, vai falar cavala, quantas vezes eu fui cavala, Ah, eu sim. falava e machuquei as pessoas, né? E a gente vai aprendendo, não sou perfeita, né? Bom dia, Vinícius. É amigo do meu filho. Então, Bom dia. quantas vezes a gente faz as coisas para agradar? Isso, sei lá, né? Eu fui com o tempo, mas eu acho tão bonito. Tem uma amiga que me ensinou muito novinha. Quando eu a conheci, ela estava com 18 anos. Faz o quê? Deixa eu ver, uns 5 anos que eu conheço ela, né? Então ela está com uns 20 e pouquinho, né? Mas tão nova, ela já passava isso para mim. Flávia, que Uhum. necessidade de educação, não precisa ser assim, né? E é ela me ensinando isso. Ela chama Giovana, uma linda. E eu não sabia, eu fazia, né? Eu fazia para agradar. E, Uhum. enfim, vamos falar do que a gente veio para falar, né? Mas tudo acrescenta, É. né? Tudo acrescenta. Ah, sim, com certeza. De orgulho e superioridade. Oh, meu Deus, quantas vezes me achei superior, hein? Melhor do que os É. outros. Falar de mim primeiro, né? Que serve para mim. Quantas vezes me achei superior, né? Eu procurei até o significado, né? Fala que superioridade é autoridade, né? E ali também fala no dicionário de orgulho, que é uma grande satisfação, mas tanto um quanto o outro, pode ser tanto positivo como negativo, né? Então, às vezes, eu Uhum. tenho orgulho de você, é positivo, ó, tô orgulhosa. Ou o orgulho como negativo, né? E a superioridade também, eu achar que eu sou melhor do que os outros, né? Eu Sim. poder julgar, eu julgar e, e a Bíblia fala, né? Quando você julga é juiz, né? Tira primeiro a trave do teu olho para você falar do teu irmão. E quantas vezes eu falei, Isso. esse aqui, ó, eu vou pro céu, esse aqui não vai pro céu, não. Menina, É. quantas vezes que feio, né? Como tem uma amiga nossa que tá vindo do QGR e ela fala, que feio, que feio. Quantas vezes eu fiz feio? Quantas vezes eu me achei melhor? E aí eu falo, eu tive que ter, sabe, Miriam, a síndrome do pânico para eu chegar no fundo do poço mesmo, para eu Uhum. perceber o quanto eu estava fora da vontade de Deus, o quanto eu estava fora da palavra de Deus, o quanto ali eu estava, sabe, necessitando de viver a vontade de Deus mesmo, realmente. Então, por isso que eu falo, hoje eu Sim. não me importo. Não vou dizer que eu não me importo 100% com o que os outros falam. Ontem até eu recebi os haters, né? Como se diz, eu recebi um comentário e me abalou um pouco porque era de uma pessoa que Hum, eu gostei muito. Mas, enfim, a gente vai aprendendo, faz parte, né? A gente tem sim, que receber e sim. converter essa energia. Mas eu necessitava muito da aprovação dos outros, né? E, e junto com essa pessoa, quantas vezes eu comentei da vida de outras pessoas? Quantas vezes eu acusei a vida de outras pessoas? E aí ela fez isso comigo ontem. E aí eu Hum, recebi, eu senti a própria carne. Olha só o que eu fazia com os outros, né? Então, sim. tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Eu falo, tudo que acontece à nossa volta, é só a gente prestar atenção que é aprendizado. E então é isso que eu, só para completar esse pensamento. Então, quando eu cheguei no fundo do poço mesmo com a síndrome do pânico, que aí eu me rendi, aí eu entendi, falei, tá bom, Senhor, não é do meu jeito, eu não vou controlar mais as coisas, eu não vou mais ficar ansiosa, porque eu ficava muito ansiosa, eu queria controlar, queria as coisas do meu jeito, né? Sim. Falei, então, agora eu entendi. Eu quero viver a tua palavra, a tua vontade, eu quero que o Senhor me guie. Então, nada e ninguém vai me parar com esse mover com Deus, porque eu estou entendendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo que é do Senhor, né? No meu Sim. coração, a voz do Espírito Santo, a paz que eu estou sentindo. Então, nada do que alguém vai me falar vai me parar, vai me deter, porque eu sei que é o Senhor na minha vida. Eu sei que é Ele, Uhum. porque eu nunca senti isso. Né? Eu falava assim para Deus, né? Quando eu estava nessa fase, eu falei, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Espírito Santo, eu quero Uhum. te sentir como eu nunca te senti. E eu tenho ouvido e tenho sentido. Então nada vai me Ah, parar, Miro. Nada vai me parar. sim. Pode falar. Bom, muito bom. Eu vivi coisas parecidas também, uma coisa de superioridade, né? Apesar de eu morar numa comunidade,
né? Então, assim, sempre vivi com pessoas muito simples, né? Não tenho problema de contato, por exemplo, com morador de rua, essas coisas assim, não tem problema. Eu conversava com eles normal, então não era esse o ponto. O ponto foi quando eu comecei, por exemplo, a conhecer as palavras, né, de Deus e, e é aquela coisa, né? Você tem coisas que você muda, né? Que você começa a perceber, né? Que você tem uma mudança de mentalidade. E aí, quando você vê o outro fazendo, você entra de uma forma, às vezes, sem misericórdia, né? Com orgulho. Olha aí o que você está fazendo, né? Isso daí não pode, isso é errado. Né? Você fez isso de novo, aquelas coisas assim que às vezes trazia peso para a pessoa e não uma mudança de mente, não ajudava a pessoa né? Por quê? Porque eu ia com esse ar de superioridade, ó, tá vendo? Eu mudei, né? Eu sou toda aqui espiritual, então, meu, vamos lá, entende? Nossa, olha o que essa pessoa tá fazendo de novo, que absurdo, né? Será que ela não consegue entender? Então, e tinha também, eu também estava num grupo onde as pessoas, e eu também, né, acreditava que a gente era os únicos que iam ser salvos, né, os únicos, né, ali, Sempre assim. era as pessoas, né, a gente estava ali no topo ali. E isso atrapalhava muito o processo de outras pessoas, a visão até mesmo de ver as coisas de reino, né, e acaba sendo, entre aspas, né, vamos dizer, acaba sendo uma seita, né, porque você cria uma mentalidade nas pessoas que só elas são exclusivamente, só Deus está olhando só para elas. E não é isso, né? Então isso é um orgulho, é uma superioridade, né? Algo que afasta as pessoas de Deus, não traz as pessoas para Deus. E você vai criando pessoas com a mesma visão ali, sendo que Deus ele dá uma visão aberta, ampla, né? Para de reino, né? Que foi o que Jesus ensinou, né? Sobre olhar as coisas de uma forma aberta. Então, isso para mim, ah, pelo Espírito, Deus ele foi me mostrando, ele foi quebrando o meu coração em relação a isso e vendo que, tipo, quem sou eu, né? Para ter essa superioridade ou para até mesmo desprezar, né, as pessoas por elas não estarem no mesmo caminho. E quem disse que elas não estão? Né? A gente não tem nenhuma afirmação que quem está, né, com Deus, quem não está, eu não sou um dos corações, eu não sou, né, o espírito que som dos corações, eu sei o que está acontecendo ali na vida da pessoa, né? Então, às vezes, poucas pessoas, Deus, às vezes, ele mostra alguma coisa do coração ou do caráter dela, mas não significa que aquele erro que ela está mostrando é a pessoa, né? A pessoa, às vezes, ela está ali no quarto, no oculto, falando com Deus, e eu não sei. Mas por causa, às vezes, de um pequeno erro, eu vou lá e taxo a pessoa, né? Falo de uma forma como se ela não fosse estivesse com Deus, alguma coisa assim, e só eu que estivesse. Então, acho que Exato. isso é uma coisa, assim, que é muito pesada, né? Que é uma das coisas que Jesus, ele entrava, né? Tanto que as palavras que eu vou compartilhar hoje falam um pouco disso, né? Jesus, ele entrava com força em hipocrisia, orgulho, superioridade, né? Quando as pessoas queriam, né, estar no topo, né? Tanto que tem uma palavra que ele fala assim, os governantes, as autoridades, né? As pessoas, né? Que são ali do povo, eu não lembro muito bem o contexto, mas é mais ou menos isso. Eles mandam uns nos outros, né? Mas entre vocês não devem ser assim. Quem tem a autoridade, quem quer ser superior, que sirva, né? Então, assim, quando eu sirvo as pessoas, ali há, como diz o Tiago Brunet, né? Ali há um rei, né? Ali há quem está governando, né? Por quê? Porque eu estou me colocando no lugar do outro ali, servindo de uma forma que vai ajudar a pessoa a se desenvolver. É claro que existe as partes realmente que às vezes eu preciso entrar com mais força, ou que há uma perseguição que eu preciso saber lidar. Então, assim, não é sempre tudo aquela coisa, não é uma coisa bela, né? Jesus, ele falou que haveria perseguição, eu preciso discernir hipocrisia, né? Eu preciso discernir falsidade, eu preciso discernir quando há alguma coisa,
maligna. Então, preciso ter esse discernimento sim e entrar de uma forma diferente. Mas, no geral, no meu coração não pode ter orgulho e superioridade de eu me achar melhor do que qualquer outra pessoa. Agora, a partir do momento que eu estou frutificando, é natural eu ter um crescimento e talvez nesse crescimento as pessoas se acharem inferior. Aí é diferente. Mas agora eu me achar é uma coisa que não deve ter. Mas agora, se eu estou crescendo e as pessoas, elas veem isso e de alguma forma se sentem inferior, aí já é um problema dela. Ela precisa frutificar, ela precisa crescer, ela precisa buscar em Deus, né? Como ter esse crescimento, como, né, multiplicar os talentos, dons que Deus deu, né? Mas o meu coração precisa ser parecido com o de Cristo, né? Então, essas coisas assim que eu pensei. Sim. É, eu até anotei aqui. É isso que você disse, a gente não se sentir superior. Eu fico pensando no Paulo, como que ele era, né? Antes ele matava os cristãos. E Sim, aí depois, né? Olha só o que fez, né? Ele diz, a palavra fala que ele usou de esterco todo o conhecimento, porque é a mesma coisa assim, eu penso comigo o que aconteceu assim. Eu frequentava, né, uma igreja que prega diferente de várias igrejas. E lá eles acreditam no arrebatamento e no profeta. sim. Enfim, eu acredito que essa pessoa, sim, acredito que ele foi, né? Sem um homem de Deus e tudo mais. Mas aí eu pensava assim, mas só pregando de arrebatamento. Eu fiquei 10 anos, né, nessa igreja. E com várias regras e tudo mais, né? Então, assim, eu sempre fui muito vaidosa. E aí eu não podia fazer nada, mas simplesmente nada. Nada, assim. Não, não pode usar salto, eu quero comentar um pouquinho aqui, porque assim, ó, não pode usar salto, não podia passar nem base na unha, nada, nada. Saia para baixo do joelho. Enfim, eu sei que isso tem, algumas igrejas têm e tudo mais. Mas assim, eu falava assim, comigo, tô falando da minha experiência, não tinha congruência para mim, só que eu ia e fazia para agradar, entende? Agora, se faz sentido para você, sem problema, não é verdade? Uhum, Faz sentido para mim, eu me sinto bem, eu acho que assim, ó, joia, mas para mim não fazia sentido, só que eu ia para agradar, tá vendo? Então, por uhum, isso que eu fiquei depressiva e revoltada e bom, no que eu aprendi um pouco, falar que a depressão é um pouco de raiva contida que você tem ali no fundo mesmo, a raiz da é, doença. E aí eu tinha isso, porque eu não conseguia expressar, fazer o que eu queria, sabe? E, e aí essa mudança, isso que eu te falar, tá, veio na cabeça agora o que eu ia falar. Sobre arrebatamento. Então lá fala muito sobre arrebatamento. E aí eu pensava assim, tá, aí falando, vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Tá bom. Mas enquanto ele não volta, eu fico falando mal da vida dos outros, eu fico reparando na vida dos outros, eu fico julgando os outros, porque era o que eu fazia com outros irmãos, né? Eu sou uhum. melhor. Eu vou ser arrebatado desse povo aí, do jeito que tá aí, tudo pelado, não vai. Gente, hoje eu vejo assim, eu falo assim, quanto julgamento. Não que a pessoa que tá pelada ali tá certo, porque às vezes não precisa, né? Ficar mostrando a bunda. Mas vamos dizer, às vezes aquela pessoa ali ela vai porque ela está fazendo ali, às vezes na Sim, simplicidade, nem tem noção do que ela está fazendo, ela vai, né? Ser salva, ser arrebatado, enfim. E aí você que está julgando não vai. Então quem somos nós para falar quem vai e quem não vai, né? A palavra é tão clara e fala isso. E quantas vezes eu fiz isso, Miriam? Falei, não, fulano ali não vai. uhum. Fulano ali não vai. Não, eu vou. Meu Deus, quantas vezes eu fiz isso? E ontem essa pessoa, que inclusive era da igreja, mandou uma mensagem falando isso, né? Tipo, me julgando. Eu falo, nossa, eu pensei, eu super te entendo. Eu fiquei um pouco abalada, mas eu falei, super te entendo, porque eu fazia exatamente isso que você está fazendo, né? Uhum. Então, faz parte, né? Faz parte do meu crescimento. Sim, E o que eu ia te falar era isso, era basicamente isso. Você vai falar, acho que de alguma passagem, depois eu quero falar de Naamã, né? Eu separei aqui sim, algumas vou coisas falar assim pra passagem, sobre né? o Não tem... orgulho. Desculpa, eu te cortei. Não, pode falar. Eu vou ouvir, mas pode falar. Então, isso que você colocou, né?
assim, acho que o ponto nem é falar, assim, de quem está dentro, né, dos lugares, nem de quem está fora, né? Sim. Mas, assim, a gente está falando da religiosidade em si que existe, né? Dentro de que existia, né? Dentro de nós, e hoje a gente está se libertando. E a Isso. religiosidade de homem que existe, que atrapalha as pessoas de chegar até Jesus, né? De chegar, né? Ver o reino de Deus. Então, é esse que é o ponto. Por quê? Porque o reino de Deus não tem visível aparência. Então, a gente não pode dizer, né, que quem está ali não está em Deus ou quem está fora não está em Deus. É isso, né? Que aí senão a gente está, né? Então, acho que é só para quem está assistindo ou quem futuramente for assistir, né? Não achar que a gente está falando, né, das pessoas que estão dentro de uma denominação, alguma coisa assim. Mas o ponto é chamar a atenção para seguir Jesus, né, Flávia? Exato. Que a gente está falando aí. Exato, com certeza. Não, certíssima. É isso, eu ia, é isso que eu falo. Não importa se você vai ou não, hoje em dia eu até falo. Mas assim, eu não visitava nem outras igrejas, ou às vezes me convidavam Sim, e tal, porque eu falo, não, a minha é a certa. É, como você disse no início, é é aquele exato. grupo, eu que vou, você sabe, é esse grupo aqui. Quem somos nós para Uhum, falar isso? Estou falando primeiro de uhum. mim, quem sou eu para falar isso, né? Então, com certeza, certíssima a sua colocação. A gente não está julgando, não. Mas eu digo, né, essa pessoa, né, dei o exemplo, ela me julgando, mas eu fazia igualzinho, eu entendo, né? Era o que eu fazia, Exatamente. A gente se né? torna assim, um hipócrita, né, na verdade. Porque aquela Exato. coisa de cisco e a trave, né? Você tem uma trave no olho e quer tirar o cisco que tem no olho do outro, né? E aí você não vai conseguir, né? Uma trave. Exato. Eu vou até ler essa palavra, porque ela é bem curtinha, mas Sim. fala assim: Jesus contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmo. Olha como Jesus ele começa. Para alguns que confiavam em si mesmo porque se consideravam justos, né, superiores e desprezavam os outros. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Para quem quiser acompanhar, for acompanhar, é Lucas 18, a partir do versículo 9, tá bom? Na Bíblia aí. Então ele começa a contar, né? Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano, né? O fariseu, em pé, orava de si para si mesmo. Orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ando como este publicano, e nem sou como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho, quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem é, ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, né, se propício, né, se possível, como é que tá aqui? Ó Deus, se propício a mim, pecador, né? Tenha misericórdia de mim, na verdade, é isso mesmo. Tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este foi para casa justificado, né? E não aquele, né, o outro. Eu tô tentando melhorar porque essa versão é bem difícil. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, né? Então, essa palavra eu acho bem propícia para esse assunto, porque você pode ver, Jesus ele começa, né, falando exatamente isso, das pessoas que se consideravam superiores e desprezavam os outros. Aí ele mostra duas pessoas orando, e a oração do outro era de si para si mesmo, né? Não chegou, né? Não conectou. Porque ele fala, é aquela coisa assim, obrigada porque eu não mato, não roubo, não bebo, né? Ai, como eu sou uma pessoa boa, né? E não é isso que Deus ele tá falando, né? Que Jesus ele não busca esse tipo de pessoas que se considera superior a qualquer outra, porque a gente não mata, não rouba, não bebe, sei lá, mas a gente tem outras coisas para mudar, para lidar no coração, né? Se a pessoa é 100% perfeita, então já sobe lá, assim como Elias, né? Foi arrebatado ali, já sobe, já vai lá pro céu com Deus. Né? E aqui é interessante porque o outro, ele batia no peito, né? E falava, perdoa porque eu sou pecador. E Jesus, se você for ver no recorrer da história, ele fala o quê?
que ele veio para os pecadores, para os doentes, e não para os justos, para quem ele se considerava justo. E não porque a gente tem que ficar fazendo coisa errada, também não é isso. Mas é reconhecer que quem a gente é diante de Deus, que a gente precisa dele. E que é ele que nos transforma, é ele que nos muda de dentro para fora. E a gente decide ter essa mudança de mente, seguir, né, a, e fazer a vontade dele todos os dias. Estar com ele todos os dias, ter intimidade todos os dias, né? Mas porque, por causa que eu sigo ele, né, no momento que eu estou seguindo ele, né, que eu estou decidindo, o meu papel não é falar assim, ai Deus, obrigada porque eu sou boa, obrigada porque eu não sou igual, sei lá, a Flávia, obrigado, né, não, não, é Pai, perdoa porque eu sou pecadora, me ajuda na fidelidade, que foi que a gente até estava falando, né, fidelidade, me ajuda em relação ao amor, apesar do amor ser uma ação, não é somente aquela coisa de sentimento, você precisa agir, né, em relação, né, quando as pessoas falam assim, o amor acabou, mas e aí? Você vai parar de amar porque você entendeu que o amor acabou? Como assim o amor acabou? Sendo que o amor é eterno, né? O amor, né? É uma coisa, é eterno, então não acaba. Você decidiu ali romper o amor, por de alguma forma, né? Isso né, falando em casos de ágape, tá? Não aquela coisa de um relacionamento, o amor acaba ali, acho que cada um tem que buscar com Deus em relação a casamento, essas coisas, cada um tem que buscar com Deus o que ele quer. Mas falando assim no sentido de ágape, né? Porque Jesus ele fala de amor ao inimigo, amar aqueles que te odeiam, enfim, várias outras coisas que ele vai falando. E nesse sentido de se humilhar diante de Deus, diante de Deus. E aí você vai ser exaltado, você vai para casa em paz, justificado. Né? Que é aquilo que você falou, estou fazendo as lives, estou sentindo paz. E essa paz, quem que tira de você? Pode vir Pois é. qualquer coisa assim, né? E a não ser que você realmente comece a ficar com o coração atribulado, aí ela pode, né, sair. Mas fora isso, não tem ninguém que tira. E é diferente, não é uma coisa que você consegue explicar, né? Olha, eu vou explicar para você como que é essa paz. Não, precisa viver, precisa É, praticar, precisa é, permanecer. E aí Deus, ele vem e fala, vou te derramar a paz. Olha, você aqui se reconheceu quem você foi justificado. Então é uma coisa diferente, né? Se não se considerar superior, né? Não ter esse orgulho, ele traz vida, porque aí você vai mostrar a essência de Jesus, né? É que nem aquela coisa assim, né? Também que a gente até falou no começo, né? Ah, que eu vou pro céu, né? Sei lá, eu vou estar no reino e a pessoa não, ela vai pro inferno. Meu, eu várias vezes eu entrei com força com pessoas assim que fizeram isso. Eu não cheguei a esse ponto de falar isso, essa pessoa vai pro inferno, né? Pelo menos eu não lembro. Eu não vou afirmar, mas pelo menos eu não lembro, né? Ah, mas pessoas que eu via fazendo isso, eu entrava com força, assim, falando, mas quem é você para falar que a pessoa vai, sendo que o próprio Deus que vai condenar no último dia? Não faz sentido você falar uma coisa dessa para a pessoa já trazendo um peso e uma condenação. Então, essas coisas que eu pensei, né, em relação a essa palavra, que tem a ver com você, diante de Deus, nas suas orações, você reconhecer quem Ele é, né? Conhecer quem verdade, Deus é e quem você é diante dele. verdade. Eu anotei aqui algumas coisas que você falou. Bom dia, Sam. Bom dia. Essa paz, né? É como se diz, quem vai tirar, né? Esse É, relacionamento que eu tô tendo com Deus, porque eu tenho pedido sinais, né? E tudo. E quando eu fiquei mal mesmo, que até eu conto no meu livro, né? Eu tive uma conversa séria com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor fala com as pessoas, né? Se o Senhor está em mim, se o Senhor é minha imagem e semelhança, se eu sou sua imagem e semelhança, né? Se o Senhor está em sim, mim, fala comigo, né? Fala para eu ouvir, usa as pessoas, usa os animais, usa a natureza. Eu sempre falei assim, e eu fico observando tudo, sabe? sim. Eu falo, porque Deus está em tudo, né? Então, aqui, bom dia, Gerson. Não sei quem é, acho que é seu seguidor, né? Então,
E essa paz é inexplicável. Aí, é o que você disse, ninguém vai me parar de fazer isso, porque a gente quer passar isso para as pessoas. Porque quantas Uhum. vezes, né, eu fiquei atribulada e tudo isso que eu já contei, e de necessidade de aprovação, né, e esperar o que os outros vão falar. E agora não, agora eu falo o que eu tô sentindo, sabe? E é o que eu tô te falando, eu busco não me importar, né? Com a maioria eu não me importo. E às vezes tem dia que eu acho que a gente somos humanos, não somos perfeitos, né? Tem dia que você não tá no melhor dia que alguma coisa fala e te afeta. Mas não é para afetar, né? Não é para ser assim. É para a gente se importar com o que Deus acha. Ontem eu coloquei nos meus stories o que é liberdade, né? Aham. Liberdade é você ser livre, mas como diz a palavra, preso em Cristo. Então, eu sou presa nele. Eu vou fazer o que ele quer, independente do que os outros acham, né? Isso é liberdade. E nisso você sente paz. Por isso que fica leve, porque antes era pesado. Esse fardo era Sim. pesado para mim. Eu fazia tudo, né? Como eu te disse, o que a igreja mandava, o que o pastor mandava. E eu falo, né, não que é ruim, vou falar, né, aqui de novo, ir para uma igreja com tempo, se você vai, se sente bem, ótimo, sem problema, eu vou também. Mas entender que a gente é maior, né, do que isso. Nosso relacionamento é maior com Deus, maior do que, não é ali só entre quatro paredes, né? Vai além, né? E outra coisa que eu ia falar do amor que você falou, eu anotei aqui, né? Engraçado, olha só, eu já fui casada e me separei, né? E meu marido sabe, eu falo para ele, falou, se eu tivesse a sabedoria, se eu fosse uma mulher sábia, eu não teria me separado, né? Eu não Uhum. teria lutado ali pelo meu casamento, porque não foi uma coisa grave, dizer, foi, sei lá, tem pessoas que não conseguem, mulheres não conseguem perdoar uma traição ou uma agressão física, né? Tem coisas que são graves. Agora, quando é incompatibilidade, né? É só a gente ter sabedoria, né? Leia Provérbios todo dia, tem 31, né? Um para cada dia. Sim. E lá tem tudo, né? Lá tem tudo que a gente precisa. E eu não era uma mulher sábia. Mas eu falo assim que esse, você falando do amor, Deus me trouxe isso. Mas esse amor pelo meu ex-marido, não como esposa, mas eu sinto por ele, eu sinto um carinho muito grande. Ele é pai do meu Uhum. filho, sabe? Então, é como você disse, esse amor ágape que a gente tem que ter por todas as pessoas, independente do que aconteceu, né? Sim. E amar os inimigos, como você disse, né? Às vezes não é fácil, a pessoa tá ali falando de você, ou tá ali, né, te julgando. E o que que você pode dar? Cada um vai dar o que tem, né? Se eu tenho amor, eu Sim. vou dar amor. Se eu tenho paciência, eu vou dar paciência, né? O que que eu vou entregar para ela? Se eu tenho a palavra de Deus, eu vou dar a palavra de Deus, eu vou mostrar ali para ela. E muitas vezes ela vai se converter, né, a essa verdade. É. Mas é fácil? Não, a gente não está querendo trazer, né? Mas é possível, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa buscar em Deus Sim. isso. É isso que a gente está trazendo, é possível. Eu não era uma pessoa humilde, eu era uma pessoa orgulhosa, né? Eu era uma pessoa que se achava superior. Eu mudei. É possível as pessoas mudar? É possível. Se você quiser, é possível. Você tem que querer, ninguém vai colocar isso em você. Eu falo Sim. muito, depois que eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu falo muito da autorresponsabilidade. Tudo que acontece na minha vida é minha responsabilidade. Tudo, Flávia, tudo. Porque tem coisas que vão acontecer que é porque eu permiti. E se eu não permitir, não vai acontecer. E às vezes a Uhum. gente, né, inconscientemente, mesmo eu falo, às vezes pela força do hábito, às vezes a gente permite certas coisas. Mas quando você, né, põe a mão na consciência e fala, olha, se eu não tivesse falado isso, não tinha acontecido isso. Se eu não tivesse permitido isso, não tinha acontecido isso. Você começa a Sim. entender que a responsabilidade da sua vida é sua, né? Não é dos outros. E quantas vezes eu entreguei isso para os outros? Eu falo, não, mas tal coisa está acontecendo na minha vida porque fulano fez isso. Ué, fez isso porque eu permiti, né? Se eu não Exatamente. permitisse, por exemplo, vou dar um exemplo, que às vezes eu morava lá junto na chácara e às vezes eu achava que eu ficava sobrecarregada, que estava ali tudo para mim, mas eu permiti. Uhum. Se eu chegasse, tivesse diálogo, tivesse a coragem, que às vezes eu não tinha, de chegar na primeira vez que aconteceu, eu falar, ó, eu não acho que é assim. Eu acho que os trabalhos têm que ser divididos. Eu acho que você podia acordar um pouquinho Uhum. mais cedo para me ajudar. Eu acho que, né? Mas não, eu quis abraçar tudo. Para quê? De novo, para agradar, né? E aí eu permiti. Eu estava sobrecarregada porque eu permiti, né?
Não é porque a pessoa é folgada, vamos dizer assim, né? É porque eu permiti. Quando eu conversei e me conscientizei disso, mudou. Aí já as pessoas começaram a ajudar, não fiquei mais sobrecarregada. Mas eu tive esse despertar, essa coragem de conversar, de ter o diálogo, né? E se a gente não fizer isso, as coisas não vão acontecer, né? Então a gente tem que começar a trazer isso para a nossa vida, que é muito importante, né, Miriam? Uhum. Sim. Você vai falar sobre Naaman agora? Isso, vou, porque já é 6h43, Ah, é? né? Eu tenho Nossa. compromisso. Então, e sobre o Naaman, né? Eu estava lendo aqui e quando você falou de orgulho, eu lembrei dele, né? Porque Ah, ok. eu acho muito linda essa história, né? Ele como um general, né? Que fala que a palavra, até abrir aqui, está em 2 Reis 5, né? Capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Então, ele era um general do exército, né? Da Síria. Então, e ele tinha lepra. E naquela época quem tinha lepra, né, era até condenado à morte. Mas ele com as fardas e tal, né, não aparecia. Mas aí Uhum. a serva da esposa dele, que era de Israel, ela comentou, né, falou: olha, tem um profeta lá em Israel. Se você for até ele, você vai ser curado, porque ele serve um Sim. Deus poderoso, né? E Naamã foi até lá para conversar, né? Que foi com Eliseu. Mas o que acontece? Ele falou: o que eu preciso fazer, né, para ser curado da lepra? Aí ele falou: você vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E aí ele fala, né? Ele fica abismado. Como assim, né? Olha só o orgulho, né? Eu, né? General, capitão, né? E vou ter que. No Rio Jordão, não pode ser outro rio? Ele fala aqui, né? Tá aqui nessa parte aqui, deixa eu ler para vocês. As bolsas vestes. Sucedeu que ouvindo Eliseu, mandou dizer, parou, peraí. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, certamente ele sairá, invocará o nome do Senhor, ele achou que ele ia fazer isso, né? Ah, aqui ele fala. Uhum. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Né? Então aí a gente vê que ele tinha que se humilhar perante Deus, ele tinha que tirar esse orgulho, né? E até tem um livro muito bonito na internet que fala dos 7 mergulhos de Naamã e fala dos significados dos mergulhos, né? Dos 7 mergulhos. Uhum. Então ele teve essa humildade. No primeiro mergulho é o mergulho da humildade. O segundo é da obediência. O terceiro é da contribuição. O quarto é da perseverança. O quinto é da fé. O sexto é do entusiasmo. E o sétimo é o da vitória. Né? Então eu Ah, imagino aquele rio sujo, interessante. né? Mas ele, como um capitão, ele se humilhou, ele se prostrou diante daquele Deus, até arrepia. Então eu fico Uhum. imaginando, né? Que coisa linda que deve ter sido, né? Que coisa maravilhosa. E quando ele saiu, aí a palavra fala, né? Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. E aí ele falou, né? Ele queria entregar ali para Eliseu ofertas e tal, e Eliseu não quis, né? Não aceitou. Mas ele fala: eu não vou servir outro Deus, eu não vou servir outro Senhor, é só esse, é o único, Sim. né? Então, como Deus é poderoso, olha, às vezes são coisas tão simples, por isso que eu falo, mas a palavra de Deus é tão simples, a gente fazer as coisas é tão simples e a gente que complica, né, Miriam? Então, o que Verdade. era 7 mergulhos, né? E ele não entendia, mas ele tinha que entender essa simplicidade de Deus, né? Que era só fazer isso, era só se humilhar, era só dar esses 7 mergulhos com esse significado. Eu acredito que em cada mergulho desse, Deus trouxe esse entendimento para ele, né? Em cada mergulho que ele Uhum. fazia, Deus trouxe, né? Isso que eu citei agora para ele. Eu acredito nisso, né? Então, Uhum. gente, servir a Deus às vezes é tão simples, né? E é isso que eu quero falar. E a Sim. gente complica, a gente coloca condições, a gente coloca, né? Enfim, o que a gente acha que é certo, mas é só ouvir a voz de Deus, é só se humilhar, é só tirar o orgulho. Quando eu fiz isso, posso falar de mim, quando eu fiz isso, quando eu tirei esse orgulho, quando eu tirei achar que eu sabia mais do que os outros, quando eu tirei esse autocontrole, né? Eu queria controlar tudo.
esse autoritarismo, essa autoridade, né? Quando eu tirei tudo isso da minha vida, eu consegui ouvir a voz de Deus, eu consegui ouvir o chamado, Uhum. eu consegui ouvir o meu propósito. E tantas pessoas falam, propósito. Muita gente não sabe o que é propósito. Tem pessoas próximas que falam, Uhum. eu não sei qual que é o meu propósito. Porque muitas vezes, às vezes ainda não chegou ali mesmo, né? Não se abriu de verdade, não aquebrantou o coração. A palavra fala também, né? Deus, tira o nosso coração de pedra, dá um coração de carne. Eu peço isso sempre para Deus, sempre, sabe, Miriam? Falo, Deus, tira o meu coração de pedra, me dá um coração de carne, sabe? Eu quero um coração, né, que se renda a ti, que faça a sua vontade, independente do que os outros vão achar. Então é isso que eu Uhum. tenho que. E aí eu tenho vivido o sobrenatural de Deus na minha casa, sabe? Eu tenho melhorado muito. Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, muito brava. Ainda tô, né? Não tô 100% não. Tem hora que eu dou uns gritos aqui, sabe? Aí eu brinco, tem hora que saem uns filhos da Xuxa, uns frutas que caiu, ainda sai às vezes uns palavrão. Mas eu não sou perfeita, não, gente. Não é porque a gente está falando de Deus que, né? Mas quando a gente se rende a Isso ele, a que a gente vai gente melhorando fala, e vai subindo de nível e vai, né, trazendo isso para nossa vida, para nossa realidade. Então hoje eu consigo conversar com meu esposo, a gente tem diálogo todos os dias. Antes eu brigava, eu não sabia pedir. Ó, um exemplo, ontem meu filho fez pastel aqui em casa. Que lindinho, uma gracinha, fiz passar tudo. Mas pensa na sujeira, né? Deixou cair queijo uhum, no chão, sujou a mesa e tudo. Se fosse antes, eu não saberia falar. Eu não saberia, eu já ia gritar, eu já ia brigar, eu ia lá e ia limpar. Olha só hoje, por isso que eu falo, como eu trago a consciência. Aí eu falei assim, não, eu chamei ele e falei, Davi, vem cá. Falei, olha, muito obrigada que você fez o pastel, tá uma delícia. Ele falou, tá bom, mãe. Eu falei, mas eu vou te ensinar uma coisinha. Quando você termina de fazer, você limpa onde você fez, porque ó, tem queijo no chão, já tá vindo formiga. Eu falei, e ficou um pouco sujo aqui a mesa. Você limpa pra mãe quando você terminar de comer. Ele, tá bom, mãe. Aí eu falei assim, é bom você saber, porque quando você for na casa de alguém, que ele tem namorada já, né? 15 anos. Eu tô ficando velha. é Aí, um aí eu falo, quando você for na casa do seu namorado, na casa do seu pai, da sua avó, você pode fazer e depois você limpa para você saber. Porque se eu limpasse, eu não ia dar chance de ensinar ele. exato. Se eu gritasse, ficasse nervosa, era uma coisa minha. Tá vendo a autorresponsabilidade? Sou eu, né, Miriam? Aí quando eu entendo que eu Uhum, posso ensinar com amor, com carinho, falar com calma, pronto. Entendeu? Então sim, é um exercício. Né? Se fosse antes, há pouco tempo atrás, eu tinha gritado, eu tinha brigado. Hoje não. Então eu fico feliz com essas pequenas conquistas que eu né, tenho sim, conseguido, né? Essas pequenas mudanças. Então é importante a gente comemorar, a gente vibrar também. E aí, sabe, eu falei, nossa Deus, obrigada. Eu consegui falar com calma, eu consegui ensinar, ele aprendeu, pronto, não vai ficar nenhum trauma para ele, na cabecinha sim. dele, né? Porque antes eu gritava, falei pro meu esposo, antes eu brigava, eu batia. Gente, eu batia nos meus filhos, oh meu Deus do céu. Sabe? E às É, vezes é só um diálogo, é só você conversar. Né? Então eu tenho aprendido. Então, quando eu me rendi a Deus, quando eu me rendi a Cristo, eu comecei a ver essas mudanças. Porque Deus te sim, traz essa paz, como a gente comentou, como você disse há pouco tempo, né, Miriam? Essa paz é Deus que te traz. É o Espírito Santo que te ministra. Na hora que eu pensei, você vê como é o cérebro? Por isso que é um treino. Na hora eu pensei, vou gritar, vou falar. Não, o Espírito Santo me trouxe. Não, você conversa. Conversa com ele, fala com calma. Então, um pequeno exemplo que às vezes pode parecer bobo, mas não é. Não é bobo, né, Miriam? né? Não, não é bobo não, né? E a gente realmente, a mudança ela é um processo, né, diário, né? Todos os dias a gente tem algo para lidar, né? E isso, de alguma forma, é bom, porque senão a gente fica muito parado também, né? Já resolvi, já mudei tudo, aí você fica assim. Não, é algo que te desafia, te faz crescer, né? Já coloca desafios para que você também queira, né, se conectar com Deus de uma forma cada vez mais profunda. E ao mesmo tempo, né, é importante a gente mostrar os nossos erros, senão fica aquela coisa muito perfeitinha, né? A gente chega aqui, ai, olha assim, ministra tudo. Não, a gente erra, né? Às vezes tem problema, sei lá, mentira, às vezes pensamentos, né, ruins, e gritar, como você falou.
né? Às vezes tem várias coisas que acontecem que a gente todos os dias luta para poder ter essa transformação, essa mudança, né? E por isso que sempre enfatizamos, segue Jesus, né? Exato. Segue Jesus. Ele foi o cara que veio, não pecou, né? Ele deu todo o exemplo, ele vivia todo o tempo conectado com o Pai. Nós somos só instrumento dele aqui. E a gente tem erros, né? Mas só que como ele fala, vá a todos os povos, né? Ensina eles a obedecer tudo que eu tenho ensinado, né? Batiza em nome do Pai, do Filho. Então Jesus ele deu ordem para os discípulos, né? Para anunciar o reino dele, a vontade dele. Se você pega Pedro, Pedro tinha erros, Paulo tinha erros, né? Moisés tinha erros, todas as pessoas que eram de Deus tinha erros, mas qual que era o ponto? Eles vivia e permaneciam em fidelidade a Deus. E por essa Exato. permanência e fidelidade, Deus ele veio, né? E, e perdoou eles, purificou, foi transformando, né? Mas não eram os caras assim, esses caras são, né? O único que não teve erro mesmo foi Jesus. Agora o resto, nós aqui, né? Então segue Jesus que ele é o cara, né? Agora tem algo de bom em nós que você quer espelhar, como fala aquilo de que o Pablo fala, de a gente olhar para uma pessoa, ver a essência dela e você vai lá e aprende com isso e você faz, né? Ou você faz até melhor, né? Então, acho que Exato. isso é bom, porque fora os erros que a gente também tem coisas boas, né? A Flávia tem essências de Deus aí que dá para ser imitadas, né? Eu tenho, outras pessoas têm, né? As pessoas que entraram na live têm, então a gente precisa ter esses olhos de olhar as pessoas pela essência, né? E não Exato. somente pelos erros, né? E não somente como se os erros fizessem, né? Fosse a pessoa. Então, acho que isso é algo importante, sim, de se falar. Uma coisa que Verdade. linka, que eu vou falar bem rapidinho também, deixa eu só ver aqui, ó. Uma coisa que linka é aquela do cego de nascença, né? Ele, aí os discípulos perguntam, ele nasceu cego assim porque ele pecou? Às vezes ele fala, nem os pais dele pecaram e nem ele pecou, é para a glória de Deus. Aí Jesus gosta, ele, né, gosta ali no chão, faz uma laminha e passa nos olhos dele e fala, vai se lavar no tanque de Siloé. É parecido um pouco com a situação de Naamã, só que ali ele tinha que mergulhar, né? Ele vai ali, ele é curado. Resumindo, os fariseus, eles chamam ele no templo ali, né? No templo não, desculpa, na sinagoga. E ali eles começam a fazer um diálogo, né? E falar, mas esse cara é pecador, não podia. Falando de Jesus, né? Que Jesus era pecador, um pecador não pode curar um cego. Aí ele fala, se ele é pecador, eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo, né? E aí ele, dentro do contexto, né? Os pais deles tiveram medo de falar, né? Porque poderia ser expulso. E aí eles pegam e expulsam esse cego da sinagoga. O que é interessante? Jesus estava do lado de fora esperando ele. E aí Jesus fala assim para ele: Você crê no Filho do Homem? Ele fala: Quem que é o Filho do Homem para que eu creia? Ele fala: Sou eu. Ele fala: Eu creio, né? Aí ele pega e fala assim, que é o versículo que eu vou ler. Jesus ele fala, né? Aí ele fala assim: Então afirmou ele: Eu creio, Senhor, e o adorou. Isso está em João 9, tá? Aí prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Que tem a ver com aquilo que você acha que você está vendo, e daí você despreza os outros, só que você é cego espiritualmente. Então é isso que Jesus está falando, né? Então, quem acha que vê é cego, mas eu abro os olhos daqueles que são cegos. É muito profundo isso. Aí ele fala: Algum dentre os fariseus que estavam perto deles perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Respondeu Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas, cadê aqui? Pecado. Pecado algum. Mas porque vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Né? Então, é algo para a gente tomar cuidado, né? Porque se você for ver o começo da live, a gente estava falando que a gente via, que a gente era espiritual, né? Que a gente era os únicos salvos, nessas coisas todas. Aí desprezava as pessoas, aí taxava as pessoas por causa do pecado, aí trazia julgamento, aquelas coisas todas que a gente sabe. Bom dia, Michele.
Bom dia. Alice também. Ted, Alice e a Liz, Michelle, do Open Nome. Lorena, o pessoal que entrou aí, que acho que eu não vi o nome aqui. Bom dia para vocês. E aqui, Jesus ele está ensinando o quê? Que se eles estão falando que estão vendo que são os caras, então o pecado de vocês permanece. Mas aquele que foi lá e falou, eu conheço Jesus quem você é, e eu creio, Jesus falou assim, aí Jesus ele vai e fala, então você vê. Né? Jesus abre os olhos dele, não somente os olhos físicos, você pode ver que ele abre os olhos espirituais. Né? Então, o que, que é interessante? Jesus ele estava lá fora esperando esse rapaz. Ele foi expulso de um lugar que se dizia espiritual, e Jesus ele estava ali. Então, o ponto disso tudo não é estar fora ou estar dentro. Dentro é chegar até Jesus, né? E ver Jesus e seguir Jesus. Então, eu acho que o ponto dessa palavra é isso, né? De você ter isso daí, de você ser cego, Jesus ele vem, abre seus olhos e você consegue ver, e a partir daí você segue ele. Você seguindo ele, você pode estar dentro de uma sinagoga, desde que não seja expulso, né? Como ele foi. Pode estar fora de uma sinagoga, pode estar numa reunião em casa, você pode estar, sei lá, numa reunião numa praça, a gente pode estar aqui numa live. Por quê? Porque eu sei quem eu sou e eu sei quem eu sigo. Isso. Entende? É totalmente diferente. Agora, que é aquela coisa, né? Quando eu dependo de um lugar, quando eu dependo de pessoas, e eu não estou ali somente para servir ou para aprender com as pessoas, mas eu dependo disso, achando que a salvação é isso, aí tem algum problema, né? Então, acho que é isso que às vezes uma das coisas, né, não é fechado, porque a gente lê aqui, tem muito conteúdo dessa palavra, dá para tirar muitos assuntos aqui, mas uma das coisas que eu gostaria de trazer era isso, né? Me chama a atenção. Ele ser expulso, Jesus está ali. O cara da salvação está ali. Né? O cara da libertação da vida estava ali esperando ele. Né? Então eu acho isso bem interessante. Falou tudo, falou tudo, falou tudo. É isso aí. Uau! Como diz minha amiga Liz Lorena, uau! É isso aí. Nossa, meu Então, Deus, quantas vezes eu achei que para servir a Deus, né, tinha que estar ali no templo, tinha que estar indo todo dia. Tinha uma outra igreja que eu ia, que eu já comentei em algumas lives, mas vou falar para você. Eu ia nos 5 cultos do domingo. No domingo tinha qual? 5 cultos, eu ia nos 5. Fala para mim, meu Deus do céu. Então, às vezes a gente é, como você disse, né? Não é só ali no templo, é servir a Deus 100% onde você estiver, na sua casa, quando você Onde estiver nós estamos, né? Com a sua família, na igreja, no seu trabalho, é em tudo, né? Porque ele está em tudo, então é não ter ele de nada. Então, quando eu, sabe, eu falo sempre do Pablo, porque quando eu encontrei o Pablo, né? Mas não foi eu que encontrei, foi Deus que colocou no meu caminho. Foi assim um despertar, era o que estava dentro, que era o que minha alma almejava. E ele veio assim para despertar isso mesmo na minha vida. Então, com essa Legal. mudança geográfica e com as situações que eu passei, né? Tudo foi aprendizado, e tudo eu entendo que tudo foi a mão de Deus e tudo era para eu aprender mesmo, sabe? Então, eu sou muito grata a Deus, e por isso que eu falo, se fosse por mim, né, não faria essas lives, não falaria, mas não é por mim, é por Ele. Uhum. Ah, você está Sim. bitolada? Não, não estou bitolada, eu só não tiro Jesus de mais nada. Quando eu vou no meu trabalho, antes de eu revisar um livro, Miriam, eu oro, eu falo, Espírito Santo, me conduz, sabe? E aí, as pessoas que eu estou trabalhando, né, para a editora que eu estou trabalhando, outro dia ela falou assim, nossa, não tem uma pessoa assim maravilhosa igual você, outra para você indicar? Aí eu falei assim, não, não sou maravilhosa. Assim, quem é maravilhoso é o Deus que está em mim. Né? Olha, reconhecer isso. Antes, imagina, se fizesse um elogio, eu ia adorar. Eu falo, ia me achar, entendeu? Não. Aí, na hora, a gente fala, né, Miriam? Não, é Jesus em mim. É Ele que faz isso. Porque É, toda vez que eu oro, e tem coisas que às vezes eu não vejo no livro, vou te falar, é Ele que me mostra. Gente, então esse sim, relacionamento ele existe. O que a gente está aqui falando para vocês, ele existe, né? Ele é sim. real. Jesus é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Ele não mudou. Ele é real. Então, ele quer se relacionar com você. Basta você se abrir, basta você deixar. Então, eu falo em tudo que eu vou fazer, como eu te disse, nas lives que eu, né?
que eu faço, é ele que me traz o que eu vou falar. Muitas vezes eu falo, meu Deus, o que eu vou falar? Ele traz a memória, ele traz no coração, né? Como eu te disse, Uhum. para livro, às vezes tem coisas que ele me mostra. Outro dia, ele me acordou cedo, eu coloquei nos meus stories. Ele me acordou e me fez me sentir tão amada, tão amada. Olha, me arrepia. Que eu falei assim no story, eu falei, Ah, Espírito Santo, eu falei, eu tô apaixonada por você, obrigada. Ele me acordou 3:30 da manhã, certinho, 3:30, sabe, e me fez me sentir amada, me trouxe isso. Ó, hoje você vai se sentir uhum. amada, menina. Foi tão lindo, sabe? E eu nunca tinha sentido isso, e eu tenho pedido É experiências para mim. maravilhoso. É Sim, maravilhoso. Qualquer um pode, né? Qualquer pessoa. Às sim, vezes você está sentindo isso, né? É isso que a gente quer trazer, essa liberdade em Cristo, esse relacionamento, né? Ele é real, ele é real. E é sim. isso. Ele Já procura, deu né? 7:04, hein, Miriam? Não sei se é o horário aí. Bora, Eu tô tranquila. bora então. Bom dia, Jefferson. Bom Essa live dia. vai ficar gravada, né? Essa live vai Vai, ficar vai. gravada. Eu vou tentar Ok. compartilhar com você, vamos ver se vai dar certo. Porque aí fica no seu Ah, perfil então, também. eu não arrumei aquele que você me mostrou, então não sei se você vai conseguir. Mas qualquer coisa, depois eu consigo o link, eu tento postar, tá Ah, bom? então tá. Mas gratidão pela sua vida, gratidão por compartilhar. A gente tem que fazer mais lives, Miriam, porque ó, você é uma Sim, mulher abençoada. É Jesus em você. amém. É em nós, né? É muito bom Nossa, a gente poder compartilhar e também isso são trocas de ideia, de experiência, né? Então, Deus tem usado muito a sua vida em relação a isso, desde quando a gente se conectou no meu livro. Olha como é, né? Deus colocou nossa, você ali para fazer meu meu livro é livro demais. e Seu você livro, tinha acabado, você pode tinha acabado falar. de começar ali, né? De entrar, iniciar ali. E me chamou a atenção. Aí eu falei para a Vanilde de você em relação a isso, falei, nossa, né, que ela é bem eficiente e tal, essas coisas assim. E depois disso as coisas foram acontecendo, né? Mas eu falo assim, o que me chama a atenção? A maneira que Deus vai conectando as pessoas. Se não fosse Sim, isso, a gente não nem saberia que você existe, é verdade. né? E Seu você livro é também não lindo. saberia que é da minha existência. Mas ele conecta e aí a gente pode trocar experiência e aprender umas com as outras, né? Uma com a outra, né? Então, muito bom Deus isso é daí. Graças lindo. a Deus né, por esse mover que ele faz, né? Deus é muito bom. E eu também agradeço aí pelo convite, né? Obrigada e que a gente possa continuar assim compartilhando aí, né? Todas Eu as que coisas que Deus vai agradeço. colocando no coração. Eu que agradeço. Só para finalizar, eu ia falar isso mesmo. Deus une propósitos, né? Une as pessoas por um propósito. Uniu as nossas vidas por um propósito. E seu livro me emocionei muito quando li. Muito linda, sua história muito São... linda. Muito aprendizado, muita coisa boa. Quer mostrar ele aí? Eu tô com o meu aqui também. Ele chegou. Aí, ó. Pra Ai, quem, que né? É linda! para onde estou olhando. Para onde estou olhando? Muito bem. Parabéns. E o meu aqui, ó, para os seus seguidores. Saia da fossa mesmo na Eu sanidade. Viu, também. gente? Meu nome é Flávia Fossa, tá? Mas eu não tô na fossa, não liga. Não, não. É isso aí. Bom, Gratidão, amada, bom pela sua dia. vida. Deus abençoe, né? Um dia poderoso aí para você, na presença de Deus. E gratidão. E vamos fazer mais live. Vamos sim, gratidão. Ótimo dia. Beijos aí. Beijão.